Muito bem, vamos à Bíblia, vamos à Palavra de Deus. Há alguns anos atrás, eu ouvi uma história e essa história me marcou e gravou na minha mente. Eu quero compartilhar essa história com vocês. Eu não sei se vocês conhecem essa pessoa, essa figura, mas alguns anos atrás o Guinness Book e algumas outras publicações concederam a esse homem, com o nome de Ferdinand Valdemara, o primeiro lugar no Guinness Book como o maior impostor de todos os tempos. Alguém falou assim, eita, lá vem história, né? O maior impostor de todos os tempos. Preste atenção nessa história. Ele nasceu nos Estados Unidos, era de uma família financeiramente muito bem organizada, mas o seu pai acabou sofrendo ali com a questão da Grande Depressão nos Estados Unidos, ali em 1929, a maior crise financeira da nossa história moderna. Acabou ficando pobre, e aí, em 1942, um pouco antes, Ferdinand havia se alistado para o exército, e em 1942 ele forjou a própria morte. Ele fez com que todo mundo do exército acreditasse que ele havia se suicidado. Olha que história. Ele saiu do exército, então ele falsificou um doutorado de filosofia e começou a dar aula de filosofia na Pensilvânia. Passou um bom tempo ali dando aula de filosofia. Quando ele se cansou, ele falsificou um outro doutorado de psicologia e começou a dar aula nas faculdades de psicologia. Bom, ficou ali por um tempo, se cansou de dar aula e foi ser monge. E ele convenceu todas aquelas pessoas que estavam no mosteiro que ele era um monge. E agora aqueles monges deram simplesmente para que ele cuidasse ali da vinícola do lugar onde ficavam os vinhos. Ia tudo bem até os vinhos começarem a acabar e ele precisou sair dali. Mas quando ele começou a pensar na sua própria situação, ele saiu dali e agora ele começa a ser delegado de polícia no Texas. Ele convenceu toda uma cidade que ele era um delegado de polícia e ele começou a despachar. Ficou um tempo ali, a polícia se comunica com o exército e o exército descobre que ele era o homem que deveria estar morto há anos atrás e foi lá e prendeu Ferdinand Valdemara. Ele passou 18 meses preso no exército e saiu de lá e simplesmente falsificou um diploma de médico e começou a dar plantões. Eu não sei se eu estou falando para médicos aqui ou quantos são médicos nessa manhã, mas ele encontrou um emprego de médico e começou a dar plantões de médico e em algum momento ele percebeu que a vida estava muito monótona, dando plantões ali num hospital. E no meio da guerra da Coreia, como ele já estava meio cansado, com esse diploma de cirurgião, ele foi para um navio de guerra canadense e ficou ali, no navio, de boa, até que um dia trouxeram um homem todo estrupiado para ele operar. O incrível dessa história é que se trouxerem um homem para eu operar, e eu não sou médico, eu até abro. O problema é que tem outras duas etapas, né? Fechar e a pessoa continuar viva. Ferdinand Valdemara realizou 16 cirurgias naquele navio de guerra e todos sobreviveram. Todos sobreviveram.
Alguém está falando assim, o Espírito Santo trabalhava nele. Eu não sei, o maior impostor da história, né? Alguém falou assim, ele estudava alguma coisa, não é possível. E ele estudava mesmo, ele pegava as enciclopédias ali e, de alguma forma, ele foi chamado para dar uma entrevista. E ele... Tem certeza que esse rapaz não é brasileiro, não? Oi? Tem certeza que ele não é brasileiro? Ferdinand não era carioca, né? Ferdinand Valdemara foi chamado para dar uma entrevista e aquele monte de câmeras na sua frente, luz, e ele contava ali as suas histórias de como ele era um cirurgião conhecido. E ao final da entrevista, uma senhora chegou para ele e falou, posso tirar uma foto com você? Ele, sim, pode. Qual que é o seu nome? E ele disse, meu nome é Fernando Cyr. Era como ele se apresentava no mundo da medicina. E a mulher falou, nossa, que interessante, o meu filho se chama Fernando Cyr, um cirurgião bem conhecido. A polícia já estava ali e prendeu ele novamente. Eu anotei aqui, olhando, dando um Google, entendendo um pouco da história desse homem. Tem um filme da década de 40 que conta a história dele. Eu anotei aqui uma lista do que ele foi antes de morrer. E a lista é um pouco extensa. Ele foi engenheiro civil, zoólogo, doutor em filosofia, doutor em psicologia, monge, diretor assistente em um presídio, ele foi atendente de um hospital, advogado, cirurgião, e antes de morrer, em 1982, ele foi a única coisa que, de fato, ele estudou e ele foi pastor. Mas pastor realmente ele foi. Ele estudou, deram uma igreja para ele, e ele morreu pastor em 1982. Até Ferdinand ser pastor, tudo que ele foi muito bom em não ser. Na verdade, essa não é simplesmente a história de Ferdinand, essa é a minha história. Essa é a sua história. Porque, em essência, antes de qualquer encontro verdadeiro com Jesus Cristo, a síndrome do impostor, em algum momento da nossa vida, vai passar pela gente. Quem somos nós? Ou quem é você? E essa talvez seja a pergunta da vida. E essa é a pergunta mais atual dos dias de hoje. Quem é você? Quem somos nós? E pode ter certeza que se você demorar para responder essa pergunta, quem é você, alguém que está próximo a você não irá se demorar em responder. E a gente tem visto isso todos os dias. A gente não passa uma semana nessa terra sem pelo menos uma vez termos que responder quem é você? Quem é você? Essa é uma boa pergunta para reflexão, mas essa também é uma excelente pergunta para entendermos qual é a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Se vamos falar de identidade, vamos ao início de todas as coisas. Livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27. A palavra de Deus diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Se há uma verdade contundente na Bíblia, na palavra de Deus, é que eu e você fomos criados por Deus. Imagem e semelhança.
E se a gente puder deixar isso um pouco mais claro, imagem e semelhança, isso quer dizer que eu e você somos a cara do Pai. Talvez isso fique um pouco mais prático para você, né? Quando nasce uma criança, geralmente alguns olham, e a Elaine é muito boa nisso, de falar assim, parece mais com a mãe, parece mais com o pai. Eu tenho uma técnica. Se está no braço do pai, parece com o pai. Se está no braço da mãe, parece com a mãe. Se sai bem, né? Mas cá para nós, eu e você, criaturas de Deus, somos a cara do Pai. E se somos criatura dele, qualquer tentativa de autodefinição de quem nós somos, baseado nos nossos desejos, naquilo que produzimos, naquilo que sentimos, está fadado ao fracasso. Se eu sou criatura de Deus, se Deus é o meu Criador, logo, Ele também é o meu definidor. É Deus quem define quem nós somos. É Ele quem diz quem você é. Ele é o seu Criador. Logo, Ele também é o seu definidor. Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos em dias em que as pessoas têm muita facilidade de colocar rótulos diante de nós. É ou não é verdade? Mas nós que temos a identidade de Cristo, nós sabemos que nós somos criaturas dele. E é Ele quem define quem nós somos. Pode ter você 5, 50, 70, 80 anos. A sua identidade está baseada naquilo que Deus pensa sobre você. Apenas o nosso Criador tem autoridade para dizer de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. E para falarmos sobre administração da vida, para falarmos sobre mordomia cristã, para falarmos sobre questões da nossa vida cotidiana, nós precisamos ter isso claramente definido na nossa mente e no nosso coração. Eu e você somos criaturas de Deus e qualquer tentativa de autodefinição seria uma opção fadada ao fracasso. E a Bíblia está recheada de textos bíblicos que nos levam a essa afirmação. E o meu objetivo nessa manhã é abrir a Bíblia com vocês, encontrar alguns textos bíblicos, ler esses textos com vocês, dando certeza da nossa identidade vertical, da nossa identidade em Cristo Jesus, e a gente termina a nossa conversa hoje e continua amanhã. O primeiro texto dessa manhã está no livro de Atos, então vá ao livro de Atos comigo, no Novo Testamento, logo depois ali do livro de João, Atos, capítulo 17. São textos que nos dão a certeza de quem nós somos, da nossa identidade. Atos, capítulo 17, versículo 28. Se você achou, diga amém. Amém. Acharam. Vamos lá, o que diz o texto? Atos, capítulo 17, versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Porque nele vivemos, porque nele nos movemos e nele nada existe fora da força, do poder e da vontade de Deus. Amém? Amém. Nada pode existir
fora da força, do poder e da vontade de Deus. Deus é a fonte da nossa vida e isso tem muito significado. Pode ser que o seu pai e a sua mãe não te planejaram muito bem. Pode ser que você tenha uma história relacionada ao seu nascimento. Mas esse Deus que nos ama é o Deus que nos faz existir, nos mover e está conosco todos os momentos da nossa vida. É Ele quem sustenta o nosso viver. Se você existe, se nessa manhã você acordou e é porque esse Deus ama você. E o texto finaliza dizendo que a nossa existência é totalmente dependente da existência dele. Nós somos criaturas de Deus. Volte um pouco comigo e vamos ao livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5. Depois de Isaías, Jeremias 1, no capítulo 5, no versículo 5, diz assim: acharam? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e constituí profeta às nações. Deus está falando aqui para Jeremias, mas esse texto atravessa as gerações e ele nos alcança na manhã de hoje na igreja de Copacabana. E é Deus dizendo para a gente: antes de você nascer, antes de você se formar, antes da sua mãe ter as primeiras impressões da gravidez, eu já te conhecia. Esse é o Deus que nos conhece. Esse é o Deus que está conosco todos os dias da nossa vida. E não é maravilhoso? Não é maravilhoso saber que temos um Deus que nos conhece mesmo antes do nosso nascimento? Eu já conheço meu amigo Francisco há algum tempo e de vez em quando a gente troca umas mensagens, mas eu sei muito pouco sobre ele. Eu já estou casado com a Elaine há um pouquinho mais de 20 anos. E nem parece que ela tem isso tudo, né? Nem parece. 20 anos. E de vez em quando eu me pego conhecendo alguma coisa diferente dela. Há quanto tempo você conhece o seu filho e de vez em quando o seu filho te surpreende de alguma forma? Ou alguma coisa acontece que deixa você chateado e você diz: eu te conheço há tanto tempo e não sabia que você podia fazer isso comigo. A palavra de Deus diz que Deus nos conhece muito antes do nosso nascimento. Deus conhece o seu humor ou o seu mau humor. Deus conhece aquilo que vai na sua mente, Ele sabe o que você está pensando o tempo todo. Deus sabe quando você está doente, Deus sabe quando você está triste, Deus sabe quando você está muito feliz. E se você é flamenguista, Deus sabe que você está muito, muito, muito feliz. Deus sabe de todas as coisas, e sabe por que Ele sabe? Porque foi Ele quem criou você. Isso não é maravilhoso? Às vezes a gente vive essa vida corrida, agitada, estressada. E às vezes a gente tem a ideia de que ninguém está olhando para a gente.
Às vezes a gente tem a ideia que parece que as pessoas se esqueceram da gente. Mas esse Deus que nos conhece muito antes do nosso nascimento, Ele diz nessa manhã: eu te conheço porque eu te criei e eu não esqueço de você. Eu não esqueço de você. Em outras palavras, a nossa identidade não é algo que nós inventamos. Não é algo que nós construímos, mas é algo que nós recebemos de Deus. É algo que nós recebemos de Deus. Somos filhos de Deus, obra das suas mãos, amados por Ele. Não se esqueça disso, nenhum momento da sua vida. Você é filho de Deus, amado por Ele, obra dele. Nada e ninguém nesse mundo pode tirar esse título de você. Nós poderíamos terminar por aqui, cantarmos mais um hino e ir para casa. Eu estou olhando no relógio, são 11h20. Eu acho que ainda dá tempo de nós fixarmos esse pensamento e lermos mais alguns 2 ou 3 textos, se vocês ainda tiverem coragem. Sim? Sim. Então, vamos em frente. Livro de Colossenses. Colossenses no capítulo 1. E esse é um texto um pouco mais forte. E eu quero pedir que você coloque ainda mais energia nesse texto, ainda mais atenção nesse texto. Colossenses, no capítulo 1. Vê se esse texto talvez não conte um pouco da sua história. No versículo 13, e ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos, e olha que interessante, no qual temos redenção e temos remissão dos nossos pecados. Olha aqui para mim, você tinha uma vida. O que a palavra de Deus aqui está dizendo é que antes de nós termos um encontro genuíno com Jesus Cristo, um encontro verdadeiro, nós vivíamos uma vida e agora Jesus Cristo vem e Ele nos resgata. E Ele não diz que apenas nos resgata, o versículo 13 diz que Ele nos libertou do império das trevas. Sem a libertação de Jesus Cristo, era para eu e você estarmos mortos. Mas porque Ele nos criou, porque somos obras das suas mãos e porque somos criaturas dEle, Ele foi lá e nos resgatou. E o texto vai apresentar 2 palavras, e a primeira, ele vai dizer que Ele nos deu a redenção. E eu fui em busca, eu quero saber o que é redenção. E eu trouxe 2 palavras ligadas à redenção. A primeira é resgatar. Quando Deus nos deu a redenção, Ele nos resgatou. E só você conhece a sua história, de onde Deus te resgatou. E muito mais do que resgatou, redenção também quer dizer libertar. Deus te tirou de lá e Deus te libertou. Quem sabe de uma vida, de um passado, de uma crise, de uma ideia. Interessante que o texto agora no versículo 14, ele diz que não apenas Ele nos deu a redenção, mas Ele também nos deu a remissão. Grave essa palavra, marque aí no seu texto, remissão. Além de nos resgatar e nos libertar, remissão quer dizer perdão, perdoar. Além de nos resgatar, além de nos libertar,
Deus nos concedeu o perdão. A culpa que eu e você carregávamos no mundo de trevas saiu de nós e foi carregada por Cristo Jesus. Você consegue entender nesses pequenos textos, não pequenos pela singularidade, que são enormes, mas pela quantidade de palavras, a importância que eu e você temos em Cristo Jesus? Consegue entender quem nós somos, de onde Deus nos tirou, aonde Ele nos colocou e para onde Ele quer nos levar? Mas esse Deus que nos redimiu, esse Deus que nos deu a redenção, quer um pouco mais de cada um de nós. Livro de 1 Coríntios, no capítulo 6. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 19, é um texto que explode a nossa mente. Não dá para entender muito bem, porque ele começa dizendo: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Vamos ler mais uma vez esse texto, para que ele fique bem marcado na nossa vida. Coloque toda a sua energia, toda a sua atenção nesse texto. Ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Nesse texto, Deus está dizendo que Ele quer morar em mim e em você. Você consegue entender a grandiosidade desse texto? Deus quer ser mais do que um visitante ilustre que aparece de vez em quando. Deus quer morar, mas não conosco. A palavra diz que Ele quer morar em nós. Em nós. Esse Deus nos resgata do império das trevas. Esse Deus nos dá uma nova vida. Pega a nossa culpa e coloca diante de Jesus Cristo, sobre Ele. E agora Ele diz: agora eu quero um pouco mais. Eu quero morar em você. Deus quer que eu e você, durante a nossa vida, sejamos templos do Espírito Santo. Como será que vive uma pessoa que é templo do Espírito Santo? Quais são as palavras que uma pessoa que é templo do Espírito Santo utiliza nas conversas? Qual é a forma que um marido que é templo do Espírito Santo trata a sua esposa? Como é a forma que uma esposa que é templo do Espírito Santo trata o seu marido? Como é a forma que pais que são templos do Espírito Santo tratam, conduzem e educam os seus filhos? Qual é a forma que uma pessoa que é templo do Espírito Santo olha para as pessoas? Será que eu e você estamos dando lugar na nossa vida, na nossa mente, nas nossas palavras, no nosso olhar, para que possamos refletir aquilo que o Espírito Santo quer fazer em cada um de nós? Último texto dessa manhã, livro de Romanos, no capítulo 8. É o desejo de Deus para a nossa vida. Romanos 8, versículo 37. O texto diz assim:
Em todas essas coisas, porém, somos o que, irmãos? Mais que vencedores por meio de quem? Por nosso meio, sim ou não? Somos mais que vencedores por meio de quem? Por meio daquele que nos deu uma identidade. É interessante quando a gente lê esse texto, porque pode ser que ele contraste com a nossa vida hoje. Porque o texto diz que nós não somos apenas vencedores. O texto diz que nós somos mais que vencedores. Mas talvez existam algumas áreas da sua vida que você não esteja vencendo. Talvez existam algumas áreas da nossa vida que nós estejamos perdendo. E você sabe exatamente do que eu estou falando. Será que você está perdendo no seu casamento? Se era para ser mais do que vencedores, por que estamos perdendo nos nossos relacionamentos? Se era para ser mais que vencedores, por que estamos perdendo na educação dos filhos? Se somos mais do que vencedores, por que estamos perdendo na administração dos nossos recursos, da nossa vida, da nossa saúde? Se a proposta da Bíblia, se a proposta de Deus para cada um dos seus filhos é sermos mais que vencedores, por que a cada dia estamos perdendo na nossa comunhão com Deus? Mas a grande esperança é que a Bíblia diz que em todas essas coisas, é isso que começa o texto? O texto não começa dizendo que em algumas coisas, o texto não diz que em poucas coisas, o texto não diz que, apesar de algumas coisas, o texto começa dizendo que em todas as coisas nós podemos ser vencedores, não pelas nossas lutas, não pelas nossas próprias vitórias, mas por meio daquele que nos amou. Amigos, eu encerro dizendo que a maior segurança da nossa vida não está nos bens que nós temos. A maior segurança da nossa vida não está naquilo que nós controlamos, possuímos ou administramos. A maior segurança da nossa vida está na nossa identidade em Cristo Jesus. E Deus nos chama nessa manhã para vivermos de acordo com o que Ele planejou para cada um de nós. A gente tinha comprado uma passagem para fazer uma viagem de férias para um outro país. E dias antes, pouquíssimos dias antes do embarque, eu fui ler aquelas letrinhas pequenas, sabe? E tinha uma frase dizendo que para eu viajar, a minha identidade precisava estar atualizada. Ela precisava ter sido emitida com pelo menos 10 anos. E eu fui no guarda-roupa, busquei a minha identidade e quando eu olhei, a foto já dizia que ela tinha mais de 10 anos. A foto. E quando eu olhei a data, eu comecei a ficar muito preocupado. E eu comecei a ligar para a operadora, para a empresa aérea e expliquei a situação, disse o destino, disse das letrinhas que estavam aparecendo e disse a data da minha identidade. E a primeira atendente disse: Senhor Bruno, o senhor não conseguirá embarcar. Faltava pelo menos ali 2, 3 dias
como mudar uma identidade. Era tão antiga, porque, olha, se você rir, era do Instituto Félix Pacheco ainda. E olha que eu não sou tão velho assim. E eu precisava trocar para uma identidade do Detran, então tinha todo um trâmite, eram órgãos diferentes. E eu gastei a minha energia ligando dezenas de vezes para a empresa aérea, para falar com pessoas diferentes, e todas as pessoas que me atendiam diziam: você não conseguirá embarcar, a sua identidade não serve. Mas eu tenho CPF, eu tenho carteira de trabalho, eu tenho título de reservista, eu tenho certidão de nascimento, de casamento. Mas você precisa da identidade, ela precisa estar atualizada. CNH, não adiantava título de eleitor, passaporte. Eu precisava da identidade. Eu e você também estamos numa jornada, prontos para o embarque. Muito em breve Jesus voltará nas nuvens dos céus e Ele buscará aqueles que aceitaram a identidade do céu, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo. Queridos amigos da Igreja de Copacabana, como está a sua identidade? Eu não estou falando do seu documento que você carrega no bolso, mas eu estou falando da identidade que você carrega no seu coração, na sua mente, na sua vida. Se a viagem para o céu fosse hoje, você embarcaria? Ou você estaria desesperado como eu, em busca de uma identidade atualizada? Meu desejo é que nessa manhã a nossa identidade em Cristo Jesus, quem nós somos, para onde nós vamos, esteja atualizada. Quero fazer uma oração e a gente termina aqui, pelo menos essa primeira parte, porque amanhã a gente vai conversar sobre um tema um pouco mais sensível. O que aqueles que têm a identidade em Cristo Jesus estão dispostos a viver ou a perder? É um bom tema? Eu te espero aqui amanhã, às 19h30, mas nesse momento, quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. Se você puder, fique em pé. Porque essa é uma oração sua e Deus. Talvez você possa fechar os seus olhos agora e dizer: Senhor, quem sabe até o presente momento eu não tinha muita certeza da minha identidade. Estava vivendo a vida sem saber exatamente de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Mas talvez nessa oração também você possa dizer: mas Senhor, eu entendi. Eu entendi que eu sou criatura sua. Senhor, nós somos os teus filhos, criados pelo Senhor, resgatados pelo Senhor, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E não há nada que as vozes desse mundo possam falar que destrua essa identidade que nós temos contigo. Mas muito mais do que nos dar uma identidade, aprendemos na Bíblia nessa manhã que o Senhor quer morar em nós. Nós não conseguimos compreender exatamente, Senhor, esse ponto. Mas nós entendemos que o Senhor quer transformar os nossos hábitos,
as nossas palavras, o nosso olhar, os nossos gestos. Se há alguém aqui nessa manhã, Senhor, que ainda anda uma vida meio confusa, sem saber exatamente quais são os seus objetivos aqui nessa terra, que o Senhor possa se revelar a essa pessoa nessa manhã. Dar um caminho, dar um destino, dar um propósito. Que o Senhor esteja conosco. Que possamos, Senhor, compartilhar com as pessoas quem nós somos e para onde nós estamos indo. Nós estamos nos despedindo aqui, Senhor, desse culto e queremos pedir a Tua companhia até o nosso lar. E que o Senhor esteja conosco na nossa casa também. E, se possível, Senhor, traga-nos amanhã à noite, para que possamos continuar estudando sobre esse tema. Porque agora agora que nós sabemos quem nós somos, nós queremos viver de acordo com a Tua santa vontade. Abençoe de uma forma muito especial cada família aqui representada, Senhor. O Senhor sabe dos nossos desafios a cada dia. Sabe das pressões que muitos aqui às vezes acabam sofrendo. Sabe como as famílias têm sido atacadas pelo inimigo. O Senhor sabe como o inimigo de Deus tem tentado excluir da nossa mente a identidade de Cristo Jesus. Muitas pessoas têm aprendido de forma equivocada o motivo de estarmos aqui nessa terra. Esteja conosco, Senhor. Cuide dessa igreja. Cuide das famílias dessa igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.